Olá pessoal, continuando. Leitura do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, Programa João Pessoa Sustentável. Paramos no item 5. Item 5, ou parágrafo 5, se for o caso, Lei Federal número 11.481 de 2007, prevê medidas voltadas à regularização fundiária de interesse social em imóveis da União e dá outras providências. Esta lei promoveu diversas alterações em várias outras leis. Todas as alterações promovidas tiveram como intuito facilitar a regularização fundiária em terrenos de propriedade da União. No entanto, diversas alterações aplicam-se às regularizações fundiárias realizadas por qualquer Estado-membro ou município brasileiro, a exemplo da gratuidade do primeiro registro de direito real, constituído em favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar. Artigo 290, a linha A, Lei Federal número 6.515, Lei Federal número 6.015 de 1973, Lei de Registros Públicos. Outro exemplo é o fato de ter assegurado que a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e direito de superfície possam ser objeto de garantia real, assegurada sua aceitação pelos agentes financeiros no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, SFH, artigo 13 da própria Lei Federal 11.481 de 87. As diversas disposições da Lei Federal de 11.481 que possuam aplicações restritas à União podem servir de salutar inspiração para a criação de normas municipais que possibilitem facilitação nos trâmites de regularizações fundiárias. Item 6. Lei Federal 6.015 de 1973, Lei de Registros Públicos. Com alterações promovidas pela Lei Federal nº 10.931 de 2004, prevê facilitações no registro cartorário de regularizações fundiárias, tal como a gratuidade nas custas ou emolumentos notariais ou de registros decorrentes de regularização fundiária ou de interesse social a cargo da administração pública e a desnecessidade de retificação registral em regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social, as EIS, em determinadas hipóteses. Item 7. Lei Federal 6.015 de 1973, Lei de Registros Públicos, com alterações promovidas pela Lei 12.424 de 2011. Prevê facilitações para o registro de regularização fundiária urbana de que trata a Lei 11.977 de 2009, independente de determinação judicial, artigo 208, a linha A e os seguintes. Além disso, admite como documentos aptos o registro em cartório, contratos ou termos administrativos assinado com a União, Estados, municípios ou o Distrito Federal no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social dispensado reconhecimento de firma. Artigo 29, inciso 5. Item 8. Lei Federal 11.977 de 2009. Dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV, e a regularização fundiária de assentamento localizados em áreas urbanas. Lei de suma importância no tocante ao tema de regularização fundiária, por traçar definições básicas a respeito do tema. Além de ter criado diversos instrumentos simplificadores para a realização efetiva das regularizações, grande exemplo que merece ser mencionado é a demarcação urbanística, que consiste em procedimento administrativo pelo qual o poder público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses. Cita também a legitimação de posse, que consiste em ato do poder público destinado a conferir título de reconhecimento de posse de imóvel, cujo objeto de demarcação urbanística com a identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse. A conjunção de ambos os institutos possibilita a chamada usucapião administrativa, feita diretamente no cartório de registro de imóveis sem necessidade de sentença judicial, sem prejuízo dos
direitos decorrentes da posse exercida anteriormente. O detentor do título de legitimação de posse, após 5 anos de seu registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversação desse título em registro de propriedade, tendo em vista sua aquisição por uso capião nos termos do artigo 183 da Constituição Federal, possibilita a flexibilização de regras urbanísticas e de licenciamento urbanístico e ambiental. Item 9. A Lei Federal nº 12.651 de 2012, Novo Código Florestal. O novo Código Florestal, atento às questões sociais que se relacionam com o direito fundamental à moradia, permitiu, em determinadas hipóteses, a legalização de ocupações consolidadas em áreas de preservação permanente, APPs. No artigo 64 e 65, permite que, na regularização fundiária de interesse social e de interesse específico dos assentamentos inseridos em área urbana de ocupação consolidada e que ocupam áreas de preservação permanente e regularização ambiental, será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária na forma da Lei número 11.977, de 7 de julho de 2009. No seu artigo 8º e no parágrafo 2º, também relativiza a proteção dos manguezais, quando em confronto com o direito de moradia, afirmando que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 4º, poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para a execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Item 10. Resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 369, de 28 de março de 2006. Dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente, APP, embora seja anterior ao novo Código Florestal, ainda permanece em vigência, tendo em vista regulamentar situação prevista na nova lei. Ressalva-se a não aplicação de eventuais dispositivos que entrem em conflito com a lei, tendo em vista a hierarquia normativa. Segundo essa resolução do CONAMA, a possibilidade de intervenção em APP para regularização fundiária urbana somente poderá ser autorizada pelo órgão ambiental mediante processo administrativo autônomo e prévio. A intervenção em APP em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal, desde que o município possua Conselho do Meio Ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual fundamentado em parecer técnico. O município de João Pessoa possui em plena atuação Conselho Municipal do Meio Ambiente, com expressa previsão legal na Lei Complementar Municipal nº 29 de 2002, Código Municipal do Meio Ambiente. Conforme o artigo 10 da mencionada lei, o COMAN é o colegiado do Assessoramento Superior, órgão consultivo e deliberativo, nas questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e laboral em todo o território do município de João Pessoa, integrante da estrutura administrativa da SEMAN. SEMAN é Secretaria do Meio Ambiente. Vamos lá. Item 11. Lei Federal 10.406 de 2002, Código Civil. O Código Civil tem aplicação em relação a regularizações fundiárias de áreas particulares, tendo em vista o Instituto do Uso Capião. Bem se sabe que os bens públicos não estão sujeitos à prescrição aquisitiva, de modo que só poderá ser oposto a bens particulares. Há diversas modalidades de uso capião, com prazos próprios em relação à posse. No entanto, os institutos do Código Civil possuem aplicação direcionada a casos individuais, de modo que são úteis para a solução de casos pontuais. Ressalte-se que o instrumento de uso capião especial coletiva previsto pela Lei Federal nº 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, faz-se melhor direcionado a projetos de regularização fundiária, uma vez que pode resolver situações de diversas pessoas a um só tempo. Item 12.
Decreto-Lei número 3.365 de 1941, desapropriação por utilidade pública. Entende-se por desapropriação a transferência compulsória da propriedade de bens móveis ou imóveis de particulares para o domínio público em função da utilidade pública, interesse social ou necessidade pública. Pode-se ser por objeto de desapropriação bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, bem como os bens públicos. Entretanto, na última hipótese, deve-se observar que a União pode desapropriar bens do Estado e dos municípios, e os Estados poderão desapropriar bens do município, não sendo recíproca verdadeira. A desapropriação somente poderá ocorrer se houver necessidade pública, hipótese em que há risco de iminente utilidade pública. A desapropriação deverá ser conveniente e oportuna ao atendimento do interesse público e interesse social, objetivo de reduzir a desigualdade. Em resumo, essa desapropriação, vamos supor, uma determinada escola particular, o município, o governo do estado, etc., toma posse desse local e desapropria para, vamos ver, tornar ali uma base de atividades para socorrer as pessoas no caso de uma enchente, por ser mais próximo do evento, certo? Lembrando que a desapropriação, como já foi informado anteriormente, tem indenização, tá? Lei Federal, número 4.132 de 1962, desapropriação por interesse social. A partir de 1962, a desapropriação passou a ser utilizada para promover a justa distribuição da propriedade e o condicionar o seu uso ao bem-estar social, fortalecendo a ideia de desapropriação para fins de regularização fundiária. Item 14. Projeto da Lei nº 2017-2019, que altera a Lei nº 11.124 de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, SNHIS. Cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FNHIS. Institui o Conselho Gestor do FNHIS, para estabelecer os mecanismos de descentralização e transparência dos procedimentos decisórios em programas habitacionais. Bom, vamos dar uma pausa, voltamos já já. Estamos nas leis estaduais.